Já estamos de volta, em definitivo, com o nosso programa Ai Amigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta segunda-feira, vamos falar de tudo o que aconteceu no fim de semana e acontece hoje com aquele jogão da segunda-feira no Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Campeonato Brasileiro Série A. Em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no clássico paulista da rodada, o Palmeiras venceu a Ponte Preta por 2-1. Os gols aconteceram somente no primeiro tempo. O Palmeiras abriu o placar aos 38 minutos com Guerra. A Ponte Preta foi buscar o empate com Luca aos 40 minutos. E no finalzinho da primeira etapa, Guerra fez o gol da vitória do Verdão. Em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, a final das 10 primeiras rodadas deu Corinthians, que venceu o Grêmio por 1-0. O único gol da partida aconteceu aos 6 minutos da etapa final. Paulo Roberto carregou a bola e cruzou rasteiro para a área. Jô não alcançou, Jadson pegou de primeira, a bola ainda passou entre as pernas do goleiro Marcelo Groi. O carinha do jogo, esta é fácil, foi o goleiro Cássio. Primeiro Cássio defendeu um chute a queima-roupa de Luan aos 20 minutos do segundo tempo e nos minutos finais, Cássio ainda defendeu um pênalti cobrado por Luan. Em Santos, no estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, o Santos de Levir Coupe jogou mal e o Sport de Vanderlei Luxemburgo venceu por 1-0. O único gol da partida aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo, com o atacante Osvaldo, que aproveitou a sobra na pequena área para marcar. Em São Paulo, no Morumbi, no encontro de tricolores, o São Paulo cedeu o empate ao Fluminense em 1-1, chega ao quinto jogo sem vitória. O São Paulo abriu o placar logo aos 6 minutos de jogo com Jusilei. E o Fluminense empatou aos 6 minutos da etapa final com Wendel. O carinha do jogo, esta foi fácil, foi o goleiro Renan Ribeiro, que salvou o São Paulo de perder em pleno Morumbi contra o tricolor carioca. No Rio de Janeiro, em São Januário, o Vasco da Gama venceu o Atlético Goianiense também por 1-0. O único gol do jogo foi marcado por Nenê em uma linda cobrança de falta aos 27 minutos do primeiro tempo. Em Belo Horizonte, no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Curitiba por 2-0 com um gol em cada etapa. O primeiro gol do Cruzeiro foi de Thiago Neves aos 37 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, o Cruzeiro garantiu a vitória com Rafael Sobis aos 19 minutos. Em Curitiba, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense goleou Vitória da Bahia de virada por 4-1. O Vitória da Bahia saiu na frente aos 16 minutos do primeiro tempo com Fred. O Atlético Paranaense empatou a partida ainda na primeira etapa com Wanderson. O Atlético Paranaense passou à frente com Nicão aos 8 minutos do segundo tempo. O Furacão ampliou com Ederson aos 11 minutos. E o Atlético Paranaense fechou a conta aos 35 minutos do segundo tempo com Matheus Rossetto. Em Salvador, na Arena Fonte Nova, o Flamengo venceu o Bahia por 1-0 na estreia do atacante Everton Ribeiro, contratado pelo Flamengo. O único gol da partida foi de Berrio, aos 27 minutos da etapa final. Em Chapecó, na Arena Condá, o Atlético Mineiro venceu a Chapecoense por 1-0. O único gol da partida foi de Marlone aos 11 minutos do primeiro tempo. Classificação. A classificação da Série A, o líder absoluto é o Corinthians com 26 pontos, segundo vem o Grêmio com 22, terceiro agora é o Flamengo com 17, o Palmeiras já está em quarto com 16, quinto é o Santos também com 16 pontos, sexto o Vasco com 15. Essas 6 equipes aí, se o campeonato acabasse hoje, estariam classificadas para a Libertadores. Sétimo é o Botafogo também com 15, oitavo o Fluminense com 15, nono o Coritiba com 15, décimo o Cruzeiro com 14, 11º Ponte Preta de Campinas com 14, 12º Atlético Paranaense com 14 pontos. Essas equipes disputariam a
Copa Sul-Americana se o campeonato acabasse hoje. 13º a Chapecoense, 14º Atlético Mineiro, os dois têm 13 pontos. 15º o Sport com 12, 16º é o São Paulo com 11, na zona do rebaixamento 17º Bahia com 10, 18º Vitória com 8, 19º Atlético Goianiense com 6, 20º o Avaí com 5 pontos. Próximos jogos. E hoje, segunda-feira, 26 de junho de 2017, às 8 horas da noite, no complemento da 10ª rodada no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, o Botafogo Carioca recebe o Avaí de Santa Catarina. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro